Você fazer uma pergunta bem direta. Sua empresa está crescendo ou só está trabalhando mais? Porque parece a mesma coisa, mas não é. Eu tenho visto cada vez mais empresas que estão faturando mais, vendendo mais e aparentemente evoluindo, mas na prática estão ficando cada vez mais frágeis. E o pior é que isso não é óbvio. Na visão de quem está dentro da operação, parece que está indo tudo bem. Só que quando você olha com mais atenção, você começa a perceber que o crescimento está vindo sem estrutura. E isso está acontecendo cada vez mais agora, porque mudou todo o cenário. O custo do dinheiro subiu, o crédito muito mais caro, o mercado cada vez mais exigente. Antes dava para crescer meio desorganizado e ir resolvendo no caminho. Hoje esse erro cobra um preço muito mais alto. Tem um ponto aqui que quase ninguém percebe, que faz empresas crescerem e ao mesmo tempo começarem a travar. A maioria das empresas cresce focando em uma coisa só: vender mais. E faz até sentido, porque no começo isso resolve. Mais venda, mais caixa, mais operação. Só que chega um momento em que crescer passa a exigir outra coisa, porque a empresa continua crescendo do mesmo jeito, mas a complexidade aumenta, o custo aumenta, o risco aumenta também do mesmo jeito. E principalmente a necessidade do capital aumenta. E é nesse ponto que muita empresa começa a sentir um certo aperto, porque ela percebe que crescer está consumindo mais o dinheiro do que antes. Só que ela não estava preparada para isso. Então ela entra num ciclo perigoso, cresce, precisa de mais caixa, tenta buscar crédito e não consegue, com facilidade e começa a travar. E aqui está o detalhe que ninguém enxerga. Não é o crescimento que está errado, é a forma como ele está sendo sustentado. Porque crescer não é só vender. Crescer exige previsibilidade, exige controle, estrutura e principalmente exige capital. Só que a maioria das empresas não cresce pensando nisso. Ela cresce reagindo, vai vendendo, vai contratando, vai girando, mas não estrutura como isso vai se sustentar ao longo do tempo. E no cenário atual, isso fica cada vez mais evidente, porque o dinheiro não está acessível quanto antes. O mercado está cada vez mais seletivo, e quem não está preparado vai ficar de fora. Não porque a empresa é ruim, mas porque ela não transmite segurança. Na prática, o que mais parece são empresas boas, que começam a crescer e justamente nesse momento eles começam a travar. E quando você olha de perto, não é falta de mercado, não é falta de venda, é falta de estrutura para sustentar aquele crescimento. Então o ponto não é parar de crescer. O ponto é entender que o crescimento sem estratégia de capital vira risco. E no cenário atual, esse risco custa muito caro. Se sua empresa está crescendo, a pergunta mais importante não é quanto, é como. Porque o dinheiro ainda está no mercado, mas ele não vai para quem cresce de qualquer jeito. Se você quer entender como estruturar o crescimento, se inscreve no canal Mapa do Tesouro, porque a ideia é justamente mostrar o lado que ninguém explica. Sua empresa está crescendo com estrutura ou está simplesmente girando mais?